sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós vamos entrar nessa noite na última parte do capítulo 16. Última partezinha aí do capítulo 16 do Evangelho segundo João. Essa última parte vai aí do versículo 16 ao versículo 33, aonde o principal tema é a volta de Jesus ao Pai, uma vez completos aqui na terra, os eventos ligados à sua primeira vinda. Aleluia. Por isso o título que nós damos para todos esses versículos aí, para esse texto aí, do versículo 16 ao 33, repita: Retorno ao Pai. Retorno ao Pai. Vamos ver as divisões desse texto. Esse texto aí, retorno ao Pai, então lá em cima, retorno ao Pai, João 16 a 33. O motivo do retorno a causa desse retorno é porque o ministério de Cristo na terra estava completo. Jesus fez tudo o que era para ter feito na sua primeira vinda. Aleluia. Nós estamos aguardando agora a sua segunda vinda, tá? Tudo que foi profetizado no Antigo Testamento, que Jesus faria na sua primeira vinda, se cumpriu. E assim também, tudo quanto está profetizado para acontecer na segunda vinda de Jesus, vai se cumprir também como está profetizado. Aleluia. Muito bem, então, esse texto aí que vai do versículo 16 até o 33, ele tem um desenvolvimento, do versículo 16 até o 32, e uma conclusão no último versículo, que é o versículo 33. O título do desenvolvimento aí, que é onde registra esse momento de transição de Jesus daqui para a glória, da terra de volta para o Pai, né? O título é a própria palavra que Jesus disse. Repita aí: vou para o Pai. Aleluia. E Jesus vai concluir então esse capítulo 16, dizendo para os seus discípulos e para nós que no mundo nós teremos o quê? Então diga: aflições no mundo. Mas em Cristo nós temos, por isso ele disse, paz em mim, ok? Então, como é que nós vivemos no mundo? Exteriormente, as circunstâncias causam aflições. Como que essas aflições podem ser chamadas? Podem ser chamadas de tribulações, podem ser chamadas de provações, podem ser chamadas de sofrimentos, podem ser chamadas de ansiedades, podem ser chamadas de problemas que nós temos que enfrentar. Então, no mundo, e principalmente a perseguição do mundo contra Deus em nós. Então, no mundo tereis aflições, só que dentro de nós teremos paz. Paz que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3, a paz que excede todo entendimento e que guarda nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia. Muito bem, vamos ver então esse desenvolvimento aí, que vai do 16 ao 32, cujo título então é o que Jesus disse, dizendo para os seus 11 principais discípulos daquela época: vou para o Pai. Vou para o Pai, quer dizer, de onde eu havia vindo. Então ainda tem muito versículo aí, do 16 ao 32. Então vamos ver uma nova subdivisão. Essa parte aí, vou para o Pai, esse momento de transição, do versículo 16 ao 32, ele está dividido assim, em duas partes. Do 16 ao 28, Jesus diz assim, falarei claramente. Ou seja, Jesus vai falar com os seus discípulos aqui, nesse texto,
sem comparações, sem usar de parábolas, sem usar de metáforas, mas falar claramente com ele. E os discípulos vão responder lá no 29, do 29 ao 32, diga, falas claramente. E reconhecem que Jesus, né? Eles dizem para Jesus, sabes todas as coisas. Vamos nos concentrar naquele primeiro falarei claramente, que vai do 16, do versículo 16 ao versículo 28. Ainda tem muito texto aí a ser trabalhado. Então vamos ver assim mais uma divisão aí. Essa divisão agora é mais uma introdução, tá? Essa é uma introdução aqui, uma introdução para o que vem ali depois. Depois vem um desenvolvimento do versículo 20 ao versículo 28, uma introdução aí do 16 ao 19. Por isso que hoje nós vamos ver todos esses versículos aí, do 16 ao 19, que é, diga aí, notícia da partida. Como Jesus dá aos seus discípulos a notícia de que ele vai subir para o Pai, e ele vai dizer duas coisas, né, contrárias, duas coisas que vão acontecer: não me vereis e ver-me-eis. E depois do desenvolvimento desse texto, que vai do versículo 20 ao 28, Jesus vai fazer, diga aí, dois esclarecimentos. Aleluia. Desses dois esclarecimentos aí nós vamos ver um sábado e vamos ver o outro esclarecimento domingo à noite. E uma das coisas que Jesus vai falar para nós é que o propósito dele na vida dos salvos é que os salvos tenham alegria completa. Glória a Deus. Tristeza não é fruto do Espírito, fruto do Espírito é alegria. Nós não fomos salvos para ser tristes, fomos salvos para ser alegres. Mesmo diante dos problemas e das aflições do mundo, Deus produz em nós a sua alegria. Então nós vamos ficar com essa parte introdutória ali, que é o 16, do versículo 16 ao 19, notícia da partida. Então nós vamos ler todo esse texto aí, né? Todo esse texto aí num diálogo entre Jesus e aqueles 11 apóstolos. Judas não estava mais aqui presente, já havia se retirado para trair Jesus. Então, vocês conseguem ler comigo? Vamos ler juntos. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez, um pouco e ver-me-eis. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Muito bem, então todo esse texto introduz aqui essa parte final aí do capítulo 16, esse discurso especial de Jesus aí, ouvido apenas pelos 11 apóstolos, que foram os principais 11 homens, 11 pessoas que estiveram com Jesus aí com maior fidelidade, com maior amor, mesmo diante de todas as suas limitações humanas, né? Mas nesses homens, Jesus depositou muita confiança, porque ele iria enviá-los como sendo os primeiros apóstolos do Cordeiro. Aleluia! Um deles, o apóstolo João, foi, claro, inspirado pelo Espírito Santo a escrever todo esse discurso e trazer para nós, porque ele entendeu pelo Espírito que o que Jesus disse a sós, a esses 11 apóstolos,
Ele queria que toda a sua igreja na face da terra também conhecesse. Porque ele estaria então falando com toda a sua igreja. Glória a Deus. A Bíblia tem livros que são chamados históricos, livros que são chamados proféticos, mas na verdade, todos os livros da Bíblia, eles têm mistura de história e de profecia. Esse é um dos elementos que nós temos que discernir quando a gente lê a Bíblia, tá? Quando lemos a Escritura, nós precisamos entender as coisas que são históricas, ou seja, coisas que já se cumpriram na história, e coisas que são proféticas, que ainda vão se cumprir ou estão se cumprindo hoje nos nossos tempos. Porque muitas vezes história e profecia estão misturadas em um mesmo texto, tá? Em um mesmo texto. Por exemplo, quando você lê Mateus capítulo 24, que é um texto bastante profético, ali também tem coisas históricas, tem coisas que já aconteceram e que não vão acontecer mais porque já aconteceram, e tem coisas que ainda vão acontecer porque elas são proféticas, profecias futuristas de coisas que ainda hão de acontecer. O que Jesus diz aqui quando ele está dando aos seus 11 apóstolos, 11 principais discípulos, o que Jesus diz nesse pequeno diálogo aqui para eles, noticiando a sua volta ao Pai, depois então de completar tudo que ele tinha que fazer na sua primeira vinda, tem um aspecto histórico e tem um aspecto profético. É claro que para nós vale mais o aspecto profético, porque o aspecto histórico já se cumpriu. O aspecto histórico era o quê? Jesus estava dizendo para aqueles 11 discípulos que ele ia voltar para o céu, ele ia voltar ao Pai, tá? Que ele ia voltar ao Pai. E que por um período de tempo pequeno eles não iam ver mais o Senhor, tá? Não me vereis, mas depois me vereis de novo. Um período pequeno que eles não iam ver o Senhor, eles iam ficar separados de Jesus durante algumas horas. Eles iam ficar separados de Jesus durante algumas horas por causa da sua crucificação e da sua morte. Mas quando ele diz, ver-me-eis novamente, é porque ele ia ressuscitar. Ele estava falando para eles da sua ressurreição. Então eles ficaram sem Jesus durante um período de tempo em que Jesus foi entregue para ser crucificado, mas ao terceiro dia da sua ressurreição, Jesus se manifestou vivo novamente a eles e os reuniu de novo, e eles então o viram novamente. Amém? Mas o viram novamente, mas ele tinha que esse ver era provisório, porque ele tinha que subir ao Pai. E aqui vem então a parte profética que coloca essa palavra como uma palavra não apenas para aqueles 11 apóstolos, mas para toda a igreja de Cristo Jesus, inclusive para nós, né? O que está bem no meio ali do texto é: diziam, pois, que venha a ser esse tracinho, que venha a ser esse um pouco. Porque Jesus disse, um pouco e não mais me vereis. Outra vez, um pouco e ver-me-eis. Que venha a ser, eles perguntavam, que venha a ser este um pouco, tá? Este um pouco. Não me vereis e depois ver-me-eis, tá? Não me vereis e depois que passar esse tempo que Jesus chama aqui de um pouco, ver-me-eis. Me vereis novamente. Esse um pouco se refere àquilo que eu já falei para vocês aqui dentro dessa pregação de João e também em outros textos bíblicos. Se refere a todo esse tempo que nós estamos vivendo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Tá?
entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Na primeira vinda de Jesus, esses 11 homens e tantos outros discípulos e tantas outras pessoas, mesmo pessoas que não se converteram, mas tiveram a chance, a oportunidade de ver o homem Jesus Cristo encarnado em figura humana. Muita gente foi testemunha ocular da primeira vinda de Jesus, de tudo quanto ele falou, de tudo quanto ele realizou e também de tudo quanto ele sofreu. Muitas testemunhas oculares, tá? Por isso que é inegável na história da humanidade tudo o que aconteceu referente ao Filho de Deus, referente a Jesus. É inegável. Jesus, de fato, o Filho de Deus, veio ao mundo em forma humana, em figura de homem, e enquanto homem pregou o Evangelho de Deus, confirmou esse Evangelho através de muitos sinais, milagres, prodígios, maravilhas que ele operou, morreu na cruz do Calvário, foi morto naquele espetáculo da crucificação de Cristo, ao terceiro dia foi ressuscitado. Não todo mundo, mas muitos discípulos tiveram a experiência de encontrar com Jesus ressuscitado. O apóstolo Paulo fala que numa dessas aparições de Jesus, porque depois de ressuscitado, ele não subiu imediatamente ainda ao Pai, ele ficou por 40 dias, ou seja, 1 mês e 10 dias, não mais andando pelas ruas de Jerusalém, ou de Israel, ou de qualquer lugar, não ficou mais publicamente andando aí no meio das pessoas. Ele ficou durante 40 dias aparecendo em lugares aonde os seus discípulos estavam reunidos, principalmente estes 11 apóstolos aqui. Mas não apenas estes 11 apóstolos aqui. Jesus ressuscitado apareceu muitas vezes a muitos discípulos. O apóstolo Paulo descreve que numa dessas vezes ele apareceu a mais de 500 discípulos, a mais de 500 pessoas de uma só vez. Não sabemos aonde nem quando foi essa reunião, apenas temos essa citação na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, durante 40 dias depois da sua ressurreição, Jesus não ficava mais ali junto com os discípulos igual ele ficava antes da morte, não. Ele ficava desaparecido e de repente ele aparecia onde eles estavam reunidos e falava com eles algumas palavras, dava para eles algumas experiências, relembrando a eles as coisas que ele já havia pregado, a doutrina do reino de Deus, falando para eles que o Espírito Santo viria para encher a vida deles lá no dia de Pentecostes, né? Preparando a eles para essa data, e assim Jesus ficou aparecendo esse 1 mês e 10 dias aí, tá? Esses 40 dias. No 40º dia, a última vez que Jesus apareceu visivelmente para eles, levou-os ao Monte das Oliveiras e disse para eles as últimas palavras: vocês vão receber o Espírito Santo, que descerá sobre vós, e vocês vão receber poder, Atos 1:8, desse Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aí diz Atos 1:9 que, ditas essas palavras, ele foi elevado aos céus à vista deles, ou seja, eles foram testemunhas oculares do arrebatamento de Cristo aos céus, da assunção de Jesus aos céus, da maneira como Jesus foi elevado aos céus, e eles ficaram olhando até Jesus ser coberto por nuvens. Lá por cima das nuvens, depois que as nuvens vieram, eles não viram nada mais. Eles viram apenas 2 anjos que Deus mandou, 2 homens vestidos de branco, que disseram para eles assim: homens,
da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Este Jesus que vistes ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo como o vistes subir ao céu. Portanto, desde o momento em que Jesus nasceu, até o momento em que ele começou o seu ministério aos 30 anos, e do início do seu ministério aos 30 anos, até a sua morte, ressurreição e assunção aos céus, aos 33 anos e meio, mais ou menos, de idade, Jesus estava na terra de modo visível. De modo visível. Muitos o viram. Muitos foram testemunhas oculares. Nem todos que o viram foram convertidos. Nem todos que o viram foram salvos. Mas muita gente viu Jesus. Autoridades civis, autoridades religiosas, todo o povo, todo mundo viu Jesus. Jesus, de fato, andou por todas as cidades, praticamente todas as cidades da nação de Israel, nas 3 regiões existentes na sua época, ao norte na Galileia, cuja capital era Cafarnaum, mas tinha também uma pequena currutelazinha chamada Nazaré, onde ele foi criado. O meio, o centro da nação era o estado da região da Samaria, cuja capital era a cidade de Samaria, onde ele evangelizou a mulher samaritana, e todo mundo da cidade veio e Jesus evangelizou ali toda a cidade de Samaria. E na parte sul, a região sul de Israel era a Judéia, cuja capital é Jerusalém, mas tem uma pequena currutelazinha ali também, uma cidadezinha bem pequenininha chamada Belém, Belém da Judéia, que foi onde Jesus nasceu. Todos esses lugares foram visitados por Jesus, foram palco das suas pregações e dos milagres que ele fez, produzindo com isso muitas testemunhas oculares e auriculares, pessoas que viram e que ouviram, pessoas inclusive que receberam milagres em suas vidas. Ele fez uma cura aqui em mim, ele fez um milagre na minha vida, tá? Pessoas que receberam milagres de curas, sinais físicos. Então, a presença humana de Jesus na terra, presença visível, presença física, material, ela foi bastante comprovada. Muita gente viu Jesus nesse tempo que eu diria que foram os 33 anos e meio mais privilegiados da história da humanidade, porque durante aqueles 33 anos e meio, um ser humano sem nenhum pecado estava entre nós. Estava pisando aqui na terra. E este ser humano sem nenhum pecado se tornou o homem mais tentado de toda a humanidade. As tentações que Jesus recebeu são maiores, infinitamente maiores, foram maiores, infinitamente maiores do que as nossas ou de qualquer pessoa. Só que ele não caiu em nenhuma dessas tentações. E uma das razões pelas quais ele não caiu foi para mostrar para nós: vocês também podem viver sem cair. Jesus foi tentado todos os dias, Jesus foi tentado com tentações altíssimas, mas ele não pecou, ele resistiu e ele rebateu o tentador com a palavra de graça que saía da sua boca, mesmo quando citava as Escrituras. Está escrito. E Jesus não pecou.
não se achou na sua boca nenhuma falsidade, nenhuma palavra mentirosa, nenhum dolo. Em todas as suas ações não cometeu nenhuma injustiça, nenhum pecado, permaneceu puro. Como ser humano, Jesus tinha toda a probabilidade de pecar, toda a possibilidade de pecar. Ele não pecou por obediência ao Pai. Porque se pecasse, ele não seria o cordeiro sem mancha, e para nos salvar tinha que ser um cordeiro imaculado, um cordeiro sem mancha. Jesus é esse cordeiro. Por isso, nós estamos agora, em julho de 2018, depois de Cristo. Em todos esses anos de existência da humanidade sobre a Terra, os melhores 33 anos foram os anos em que Jesus esteve pisando aqui na Terra. Para a humanidade. Nunca antes dele, homem algum como ele esteve aqui, e nunca depois dele, homem algum como ele esteve aqui ou estará. Jesus é maravilhoso. Jesus é santo. E Jesus é o nosso Salvador. Aleluia. Por isso é a Ele que temos que nos apegar. Eles viram, a humanidade teve a chance então de ver Jesus. Mas uma vez que ele foi assunto aos céus, então ele diz: não me vereis mais. Por um pouco de tempo não me vereis mais. Por um pouco de tempo não me vereis mais. Uma vez um jovem perguntou para mim: pastor Edivaldo, que coisa, por que Jesus, depois de ressuscitado, com todo aquele poder, não apareceu mais lá nas ruas de Jerusalém, não apareceu mais lá para os sacerdotes, não apareceu mais lá para Pôncio Pilatos, para Herodes? Se Jesus aparecesse, será que esse povo não ia converter? Eu falei, não. Porque fé baseada em visão não vale nada. É por isso que a maioria das pessoas que viram Jesus, mesmo tendo visto com os seus olhos, mesmo tendo ouvido com os seus ouvidos, ouvido a sua voz, a tonalidade da sua voz, visto a sua aparência humana, viu os milagres que ele fez, que ele realizou, às vezes até recebeu milagres que ele realizou, apesar disso, não converteram e nem foram salvos. Porque a fé baseada no ver não tem valor. E nós, estudando aqui o Evangelho de João, nós passamos por um texto muito importante que está no capítulo 2. Vamos recordar? Volta lá para o capítulo 2 de João, rapidamente. João, capítulo 2, quando Jesus transformou a água em vinho, mas não é esse o texto que vamos ver, mas no final do capítulo. Os três últimos versículos de João 2. Os três últimos versículos de João 2. João 2, 23 a 25. O 23 diz assim, ó: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Leia, só o 23. Aqui está escrito, não, só o 23 por enquanto.
aqui está escrito que muitos, ouvindo as palavras que ele pregava, creram no seu nome? Está escrito isso aqui? Não. Está escrito assim, ó, muitos, ouvindo as palavras que ele pregava, creram no seu nome? Está escrito isso aí? Está escrito ouvindo? Não. Está escrito o quê? Vendo, não ouvindo. Se esse versículo não tivesse um ponto e vírgula, tivesse um ponto, acabasse aqui o capítulo 2, a fé era pelo ver. A fé seria pelo ver. Mas olha como o versículo continua então, ó. Vou repetir o 23 mais uma vez para você sentir a passagem para o 24. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, olha só, muitos, vendo com seus próprios olhos os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Parece muito positivo, mas o versículo 24 começa com uma conjunção adversativa. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Leia os versículos 24 e 25. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia quem era a natureza humana. A natureza humana crê no que vê. Por isso muitos creram, porque viram. Muitos creram porque viram. Essa fé não vale nada. Por isso que Jesus não se confiava a eles, isso significa que Jesus não confiava nessa fé deles. Essa fé que creu porque viu, não é aprovada diante de Deus. Nós vimos isso aqui no início do Evangelho de João, e vamos ver ainda no final do Evangelho, naquele episódio que vocês conhecem. Vamos para o final agora, de João aí. Aquele episódio que vocês conhecem do apóstolo Tomé, em João capítulo 20. Em João capítulo 20. João capítulo 20, né? Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Ou seja, Tomé não estava presente naquela congregação, uma vez que Jesus apareceu. Então teve um dia que Jesus apareceu na congregação e Tomé não estava. Quem falta na congregação recebe incredulidade. Faltar na congregação age em favor da sua incredulidade. Vir à congregação age em favor da sua fé. Quando você congrega, a sua fé é avivada, a sua fé progride. Quando você deixa de congregar, a incredulidade começa a tomar conta. Sabia disso? A congregação é muito importante. Onde que Tomé estava que não estava junto com os outros apóstolos quando Jesus apareceu para eles? Onde que ele estava? Ele estava onde não deveria estar, porque onde deveria estar era na congregação apostólica. Aí como ele não estava, né? Quando ele não estava, né?
Como ele não estava, olha o que aconteceu, versículo 25. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu, Tomé respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Olha aí, tá vendo? Esse é o ímpio, tá? O ímpio é incrédulo, é materialista, ele quer tocar. Ele quer sentir, porque é isso que ele valoriza, né? Olha o desaforo de Tomé. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, ele queria ver e queria pôr o dedo na ferida. E ali não puser o dedo, e se não puser a mão no seu lado, onde ele recebeu ali a lança, né? De modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa fé que vem pelo ver não vale nada. Ver, tocar, sentir, apalpar, não vale nada. Por isso que uma vez completo o ministério de Jesus, ele disse: de agora por diante, não me vereis mais, não mais me vereis. Porque durante esse período, então, chamado de um pouco, é o período da pregação da fé. É o período do evangelho da fé. É o período de pregar a fé em Cristo Jesus. A fé que é definida em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Aliás, todo esse capítulo 11 de Hebreus aí é acerca da fé, mas o versículo 1 traz uma bela definição, uma bela, maravilhosa definição da fé. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Repitam. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Que se não veem, que nós esperamos e não estamos vendo. É a fé no invisível. Porque a fé no visível não é válida para a salvação. Quem creu porque viu, essa fé não é válida para a salvação. A fé não é pelo ver, tá? A fé não é pelo ver. Aliás, a fé é duas palavras aqui nesse versículo, ó. Diga: certeza e convicção. Certeza e convicção. De coisas que não vemos. Certeza do que não vemos. Convicção do que não vemos. Por isso Jesus está conosco hoje, mas não no modo visível. Porque o modo visível é a natureza humana. Na sua natureza humana, ele está, por um pouco de tempo, por um breve tempo, ele está assentado à direita do Pai. Cumprindo-se o que Deus prometeu, profetizou através do rei Davi, no Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que
Até que é um período de tempo. Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Até que, esse até que do Salmo 110, 1 é o mesmo um pouco que Jesus diz. Não mais me vereis, e depois um pouco e ver-me-eis. Um pouco. Nós estamos vivendo neste um pouco. Tá? E neste um pouco, nós não somos levados pela visão. Não andamos pelo que vemos, mas andamos pela fé. Tá? Não é pela visão, é pela fé. Não é pelo que vemos, é pelo que não vemos. O justo viverá pela fé, não pela visão. O justo viverá pela fé. E essa fé, Romanos 10, 17. Essa fé, vamos ler em Romanos 10, 17, ela vem pela palavra. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Repita. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra de Cristo é a verdade. A verdade que nós lemos aqui em João 16, 13, que o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, Jesus disse, vos guiará a toda a verdade. E por isso, a mensagem, a orientação de Jesus para a sua igreja pode ser resumida nas mensagens às 7 igrejas no Apocalipse, capítulos 2 e 3, nas quais Jesus encerra cada mensagem com a mesma exortação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Repita. O que o Espírito diz às igrejas? Ele diz a verdade. Ele diz a palavra. Ele guia os crentes, os verdadeiros crentes. Ele guia os crentes na palavra. Portanto, neste um pouco em que não estamos vendo Jesus face a face, em que não estamos vendo Jesus fisicamente, porque Ele está conosco na sua natureza divina, e na sua natureza divina Ele é o Deus invisível. Na sua natureza humana Ele é visível, e na sua natureza humana visível Ele está em um lugar, na Nova Jerusalém, assentado à destra do trono da majestade do Pai na glória. Mas na sua natureza divina, Ele não está em um lugar. Na sua natureza divina, Ele está em todo lugar, porque na sua natureza divina Ele é onipresente, mas essa onipresença é invisível, para que nós creiamos no invisível, creiamos sem ver, creiamos sem ver, e vivamos, e assim vivamos pela fé. Muitas pessoas no meu ministério já me perguntaram assim: pastor, por que a gente lê lá no Antigo Testamento e parece que lá no Antigo Testamento Deus aparecia mais, as pessoas viam mais, Moisés viu a Deus de costas, outros viam a Deus em forma de anjos, em manifestações que Deus fazia, e parece que hoje isso acabou, não existe mais, não tem notícia disso acontecendo. O que foi isso? Eles viram muitas manifestações visíveis de Deus, porque através dessas manifestações visíveis
que são chamadas de teofanias, através dessas manifestações visíveis, Deus estava revelando para eles a sua palavra. Revelando para eles a sua palavra. Hoje, tudo que Deus queria revelar, Ele já revelou. A última revelação foi o Apocalipse, aonde o próprio Jesus se manifestou também de modo visível para o apóstolo João na ilha de Pátimos. E falou: tudo que eu mostrar para você, coloca por escrito e envia para as igrejas. Porque hoje não tem essas manifestações, porque o propósito daquelas manifestações era trazer a palavra. A palavra está agora nas nossas mãos. A palavra está toda revelada. Deus não vai revelar mais nada na terra. Deus só vai revelar coisas novas para os seus filhos na glória. Quando estiverem com Ele na glória. Aqui na terra, a revelação está encerrada. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus. E se você ler a Bíblia, você vai ver que todos os escritores tiveram experiências visíveis. Viram o Senhor, viram as teofanias, as manifestações visíveis, para escreverem, para colocarem por escrito, para que nós, a Igreja de Cristo, que Ele diz: não mais me vereis, não mais me vereis, durante esse tempo que se chama um pouco não me vereis, serão bem-aventurados, serão abençoados, serão benditos, porque são os que creem sem ter visto. Os que creem sem ter visto. Os que creem sem ter visto. E quando você olha para a história, você vai ver, especialmente no período do Antigo Testamento, especialmente o povo de Israel tirado do Egito, que viram milagres inéditos que a gente não vê acontecendo mais hoje. Que viram milagres de Deus todos os dias, por 40 anos que andaram no deserto, e apesar de tudo que viram, foram infiéis a Deus, na maioria deles. Por que foram infiéis a Deus apesar de tudo que viram? Viram Deus castigar o Egito com as 10 pragas, viram Deus abrir o Mar Vermelho, passaram entre as colunas de água a pé enxuto no Mar Vermelho, viram Deus fechar o Mar Vermelho e matar o exército mais poderoso da terra naquela época, que era o exército do faraó do Egito. Viram Deus tirar água da rocha, viram o maná cair 40 anos todos os dias sobre eles, menos no sábado, por isso na sexta-feira caía em dobro. Viram chover carne, codornizes do céu para eles comerem. Viram a coluna de nuvem durante todos os dias, protegendo eles do sol do deserto. E viram a mesma coluna de nuvem se transformar numa coluna de fogo durante a noite, para espantar os bichos do acampamento, para iluminá-los e aquecê-los do frio do deserto à noite. Durante 40 anos... Lá no Salmo 95, Deus disse: durante 40 anos eu fiquei desgostado com aquela geração perversa, que apesar de tudo que viram, foram incrédulos, foram ingratos,
foram rebeldes. Sabe o que significa isso? Que ver não vale nada. Ver não adianta nada. Jesus reservou para nós, Deus reservou para nós, a igreja cristã, a igreja de Cristo Jesus, um tempo em que nós desenvolvemos o dom da fé, que é crer sem ter visto nada. Sem ver nada. Crer no invisível. Crer sem estar vendo nada. Crer na palavra que o Espírito Santo deixou para nós aqui. A fé que vem pela pregação desta palavra viva e eficaz de Deus. A fé que não é de todos, a fé que é dos eleitos de Deus. Essa é a fé em Cristo Jesus. Cuidado, irmãos, com muita coisa que se chama de fé por aí afora, tá? Não vou nem falar de muitas outras religiões, fala dos evangélicos. Muita coisa que chama de fé não é fé. Porque o que lota igrejas hoje, tá? É pessoas que querem ver milagres. Elas querem ver milagres. Elas não querem ouvir o que o Espírito quer dizer às igrejas. Elas não querem ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina a viver sem ver. Elas querem ver. Elas querem ver. E essa fé que vem pelo ver, não presta para a salvação. A fé para a salvação vem pelo ouvir o que o Espírito diz às igrejas, e que o Espírito diz às igrejas é toda a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, sobre esta pedra, ele estava se referindo a ele mesmo, que é a palavra de Deus, diz, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As igrejas do ver, do apalpar, do tocar, do sentir, as portas do inferno vivem prevalecendo contra elas. É escândalo, é contra-testemunho, é adultério, é desonestidade, é droga, é alcoolismo, é liberalismo, porque não tem palavra. Eles querem ver, querem sentir, querem tocar, querem chorar. Só o que não querem é ouvir. Só o que não querem é aprender a verdade, a palavra, e a fé genuína vem pela palavra. A fé genuína vem pela palavra. Esse um pouco de tempo é para Deus formar um povo que ouve e que crê, apesar de não ver. Por isso, não mais me vereis. Mas quando esse um pouco passar, ver-me-eis. Esse ver-me-eis é na segunda vinda de Jesus, quando o veremos sobre nuvens no céu. E aí nunca mais deixaremos de vê-lo. E aí nunca mais deixaremos de vê-lo. E aí o veremos para sempre na glória. O veremos para sempre na eternidade. Agora, nós estamos nesse um pouco. Para de querer ver, porque o que os olhos têm é concupiscência, concupiscência dos olhos,
Para de querer ver. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé genuinamente bíblica é essa: Senhor, mesmo não vendo nada, eu creio. Eu creio. Eu creio no invisível. Eu creio que o invisível é real. Eu creio que o invisível é mais real do que todas as coisas visíveis. Porque todas as coisas visíveis são passageiras. E o invisível é o Deus eterno, e santo e todo-poderoso. É nele que eu creio. Em Hebreus fala de homens que andavam pela fé, que viviam, que andavam como se estivessem vendo o invisível. Esse é o povo que agrada o Senhor. Que vive como se estivesse vendo o invisível. Que correm essa carreira que está proposta com o olhar aonde? Com o olhar fixo no autor e consumador da fé. Mas como olhar para ele se ele está invisível? Esse olhar é olhar aqui, ó. É olhar aqui. Esse olhar é fazer o que diz o Salmo número 1, é meditar na sua palavra de dia e de noite e pautar a sua vida na terra, a sua conduta na terra em conformidade plena com a palavra de Deus. É aí que seremos homens de Deus, mulheres de Deus, casais de Deus, famílias de Deus. É pautando a vida de acordo com a palavra, é rejeitando tudo o que não é palavra de Deus e ficando com a palavra na sua vida. A palavra é a verdade e o Filho de Deus pauta a sua vida pela palavra de Deus. E pautar a sua vida pela palavra de Deus vai contra muita coisa que você vê. Vai contra muito a lógica da visão. A lógica da visão está errada. Por isso não andamos pelo que vemos, mas andamos pelo que não vemos. E andar pelo que não vemos é andar pelo que ouvimos o Espírito dizer para nós aqui, na sua palavra, que Ele mesmo, 2 Coríntios 3,3, quer escrever dentro de nós, para que sejamos cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, nas nossas almas. Por isso Jesus disse: benditos os que não viram e creram. Que é isso, Tomé? Creste porque viste? Benditos, abençoados os que não viram e creram. Quando Jesus disse isso para Tomé lá em João 20, ele estava visualizando a cada um de nós. Não vimos, mas cremos. E esse tempo em que nós não estamos vendo, mas estamos crendo, é um pouco de tempo. É um pouco de tempo. Quando esse um pouco de tempo passar, Jesus disse: vós me vereis. Vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Aleluia. Então, nesse capítulo 16 aqui, na finalização do capítulo 16, Jesus tem esse diálogo com os discípulos, que é profético para nós, profético para o tempo em que nós vivemos. Tá? Para o tempo em que nós vivemos. Se Deus tiver com alguma pessoa que seja na face da terra, pode ser até eu ou você ou qualquer outra pessoa,
um propósito específico que justifique uma aparição visível dele, ele o faz. Ele o faz sem ferir o princípio de acrescentar absolutamente nada à sua palavra. Aleluia. Ah, isso pode acontecer? Pode. Se Deus tiver com alguém um propósito específico e determinado para isso. Porque o propósito geral de Deus para todos os seus filhos, e portanto para cada um dos seus filhos, é que eles creiam na sua palavra. Meditem na sua palavra. Obedeçam a sua palavra. E vivam a sua palavra. Amém, queridos? É por isso que os sinais ainda existem. Mas os sinais não são para os crentes. Os sinais são para os descrentes. Para que os descrentes venham para a palavra. Quando Jesus disse, os sinais acompanharão os que crerem, ele está dizendo que esses que creem vão pregar o evangelho para os descrentes. E quando você estiver pregando o evangelho para os descrentes, Deus faz milagres lá na vida dos descrentes, para eles crerem e virem para a palavra. As igrejas entenderam errado, pensa que Deus quer fazer milagre aqui dentro. Aqui nós somos crentes. Para os crentes é a palavra. Os sinais não são mais para nós. Os sinais são para os descrentes. Teve uma época aqui em Anápolis que estava acontecendo uns sinais, eu não sei aonde, que lugar aí, e alguém foi lá na minha casa e falou, pastor, você não quer ir lá ver, não? Eu falei, eu não, para que eu quero ir lá ver sinal? Eu já creio, eu não preciso de sinal para crer. Eu já creio. Eu tenho a palavra, para que eu preciso ver sinal? Ah, mas eu quero ir lá, então porque você é descrente, vai lá e veja o sinal. E tomara que esse sinal traga você para a palavra, porque se não trouxer você para a palavra, com o sinal e tudo, você vai para o inferno. Os sinais é para os descrentes, para que eles, vendo o sinal, entendam que esse sinal aponta para a palavra. E aí eles vêm para a palavra, e aí que vão ser crentes de verdade. O crente não precisa dos sinais, porque ele tem a palavra, ele crê na palavra. Ele crê na palavra. É por isso que os descrentes são enganados por um monte de sinais falsos que existem por aí. Por que vai essa turma toda para a Trindade? Porque não tem sinal? Tem sinais. Tem lá a Sala dos Milagres. Vai para Aparecida, porque está cheio de sinal. Vai para Badiânia, porque tem sinal. Mas não tem Deus. Mas não tem palavra. Não tem salvação. Porque a salvação está na palavra. A palavra é a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Eu já vi muitos sinais. E Deus já operou através da minha vida, tem muitos sinais. Mas o Espírito Santo me ensinou que esses sinais são para os descrentes. Que para nós crentes é a palavra. Porque a palavra nos ensina a viver pela fé, e viver pela fé é crer sem ver. Porque cremos no invisível. E obedecemos a Ele. Por isso o Evangelho é loucura para os que se perdem. Mas para nós é poder de Deus. Por isso Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir.
o Todo-Poderoso,